Opa, aqui é o Guilherme da Criptomaníacos e eu tenho uma promoção para você. Com o cupom CORTES10, você tem 10% de desconto na carteira Alt-Season, uma carteira de altcoins com foco no longo prazo. Ela é 100% automatizada, sem nenhum trabalho para você. Clica no link da descrição para mais informações. Onde essa postagem mostra o seguinte para a gente. A gente teve um mercado de alta entre 2015 e 2017 que levou exatamente 1.064 dias. É esse caixote verde que vocês estão vendo aqui, tá? Esse período todo aqui, que foi um ciclo de alta, levou 1.064 dias. Ele é seguido, como vocês sabem, por um mercado de baixa, né? Por um bear market, um inverno cripto, que levou exatamente 364 dias, entre 2017 e 2018, né? Entre o final de 2017 e o final de 2018, como vocês estão vendo aqui, né? São exatamente 364 dias. Aí iniciamos um novo ciclo de alta, que vai de 2018 a 2021. E ele tem exatamente, adivinhe, 1.064 dias. Pode fazer a conta aí, tá? Exatamente 1.064 dias, como vocês estão vendo no caixote verde. E ele é seguido entre 2021 e o momento atual, 364 dias, que foi o fundo do poço que a gente teve lá nos 15 mil e poucos dólares, né? Então, exatamente como aconteceu no ciclo anterior. Se a gente continuar seguindo exatamente esses ciclos que vêm se repetindo, daqui a 1.000 dias nós teríamos o próximo topo, tá? Esse caixote verde, né, termina, né, no topo, que seria daqui a mais ou menos 1.000 dias, tá? Agora deve ser 998, 997, mas enfim, ao redor de 1.000 dias para chegar ao próximo topo de preço do Bitcoin. E você não vai esperar chegar lá para comprar, né? Não vai comprar no topo. Tem que comprar quando? Tem que comprar quando está agora, revertendo da baixa para alta, que por enquanto é o que esses gráficos, né, essas tabelas que eu mostrei para você, estão sugerindo. Bom, tem uma diferença entre a alta que acontece antes do halving, que vai acontecer ali no início de 2024, e o que acontece depois do halving, tá? Então, são forças diferentes. O início é bem mais tímido do que essa segunda parte, como este gráfico aqui vai mostrar para vocês. Vocês estão vendo que o halving está marcado aqui sempre em amarelo, né? Ao final dessa linha verdinha clara aqui. Então, vocês percebem, do fundo até o halving, que é essa seta verde aqui, verde-limão, é uma subida, né? É positivo, mas é uma subida mais tímida. Depois que acontece o halving, como eu falei para vocês, deve acontecer lá em março, abril de 2024, aí essa seta azul mostra que é muito mais acelerado, tá? Então estamos na fase onde a subida tende a ser mais tímida do que lá na frente, que é uma coisa de maluco. Quem já passou em outros ciclos do Bitcoin sabe que depois do halving é uma subida absurda. Você vê aí dias subindo 10%, 15%, é coisa de maluco, o que não acontece, não costuma acontecer nesse momento, né? Então, são 500 dias que a gente tem, segundo esse gráfico, dessa subida mais tímida até o halving, que é exatamente o ponto que a gente está. Mais uma coincidência aí, pessoal. Você está vendo? Faltam 500 dias para o próximo halving, que é justamente quando começa essa subida mais tímida em todos os ciclos da história. Então, também faz sentido que a gente esteja agora revertendo e iniciando um ciclo de alta que vai levar aqui primeiro 500 dias até o halving, com uma subida mais tímida, né, com altos e baixos, mas subindo, e depois desses 500 dias, depois do halving, aí acelera o grau ali, a força de subida. E quem lembra desse meu gráfico mensal, que eu já trouxe algumas vezes para vocês, falando o seguinte, essa linha amarela aqui mostra as datas dos halvings, tá? Aqui no meu caso está 1º de abril de 24 para o próximo halving, tá? É um gráfico mensal, então não interessa o dia, tá? O que interessa aqui é o mês. Então, estou falando de abril de 24, seu próximo halving. E o que eu vou falar para vocês? 13 meses, que é a duração dessa seta vermelha, né? 13 meses antes do halving aqui é quando o Bitcoin costuma romper esta linha de tendência de baixa do gráfico mensal. Estão vendo aqui, ó, por exemplo, em abril de 19, ele rompe, a vela aqui, ó, rompe essa linha branca de tendência de baixa justamente 13 meses antes do halving que a gente teve em maio de 2020. Voltamos para o ciclo anterior e o que acontece? Exatamente 13 meses antes do halving, que a gente teve em julho de 16, também foi justamente o mês que a gente rompe essa linha de tendência de baixa. Quando eu trouxe esse gráfico para vocês, o preço estava aqui embaixo, no fundo do poço, né? Parecia impossível isso acontecer tão rapidamente. Mas olha só o que vem acontecendo agora. Olha só, esta vela mensal aqui está mostrando a força da subida do Bitcoin, que no momento está em 21.200 mais ou menos, né? E ele volta a ficar aqui, ó, dentro deste caixote de lateralização que vinha há bastante tempo e se aproximando muito de
romper esta linha de tendência de baixa, que deveria acontecer, esse rompimento, né, seguir os ciclos anteriores em até 2 meses, tá? Então, até março de 2023, nós teríamos que romper essa linha de tendência de baixa, que é a marcação de uma aceleração, né, do início da subida mais forte, como vocês estão vendo aqui, ó, antes do halving ainda. Não é aquela subida exponencial após halving, né, mas já é uma subida mais forte depois desse rompimento. Isso aqui, para mim, é a confirmação de que a gente entrou num novo ciclo de alta, tá? Então falta pouco, mas no meu conceito não estamos ainda com uma confirmação de ciclo de alta. Na hora que romper essa linha de tendência de baixa no gráfico mensal, e no momento está posicionado aqui nos 25 mil dólares, como vocês estão vendo, né? Mas, por exemplo, no mês seguinte isso já cai para cerca de 23.800, 24 mil dólares. Que é um ponto interessante porque bate exatamente com a média móvel de 200 semanas, que costuma ser ali fundamental nessa virada de chave de bear market para bull market, né? de inverno para verão, digamos assim. Então, as coisas estão batendo, tá? O rompimento desta linha de tendência de baixa e também a média móvel de 200 semanas. E é isso, para mim, que vai mostrar realmente uma confirmação de que a gente, virou a chave deste ciclo de baixa para um ciclo de alta. Estamos muito próximos, né? 21.200 para cerca de 24 mil e poucos dólares, né? Não é tão distante, mas sofreremos resistência nessa região, tá? Tanto na região atual dos 21 mil dólares, quanto na região ali dos 24, né? Para romper ali a média de 200 semanas. Então, são regiões de resistência que para mim são essenciais. Esse rompimento é o que garante para a gente que o pior ficou para trás. Não chegamos ainda, mas estamos nos aproximando. Outra coisa legal de ver é o RSI aqui no gráfico mensal. Então, vou levantar isso aqui para mostrar para vocês como está acontecendo. Vocês percebem, primeira coisa, quando a gente afasta o gráfico do RSI, vocês percebem que o topo no RSI mensal ele vem caindo pouco a pouco. Também faz sentido, né? A gente está vendo movimentos menos extravagantes para o Bitcoin, digamos assim, né? Então, essa força relativa que a gente tem aqui no RSI, você percebe que o primeiro pico ele foi mais alto, o segundo mais baixo, e esse terceiro pico aqui ele já foi mais tímido. Ele chegou aqui, ó, ao redor de 92 de RSI e depois o preço caiu. E a tendência é que o próximo topo lá fique até abaixo de 90, tá, pessoal? Se for manter essa estrutura. Já lá embaixo, onde vocês estão vendo essa linha vermelha, é o fundo do poço de mercado. Vocês percebem que o RSI, quando atinge aqui ao redor de 43 no mensal, o Bitcoin costuma alcançar o seu fundo do poço e reverter. Nesse ciclo, pela primeira vez, a gente furou esse RSI de 43, como vocês estão vendo aqui, justamente com o negócio da FTX quebrando, aquela contaminação que a gente viu no mercado, foi um empurrão, digamos, além da conta para o RSI e também para o preço do Bitcoin como consequência. Mas olha o que acaba de acontecer, pessoal. O RSI acaba de cruzar para cima deste suporte aqui, que era o suporte historicamente onde o RSI encosta e o preço volta a subir a partir daqui. E a gente rompeu agora essa resistência. Então a tendência seria o quê? Talvez continuar um pouquinho mais de subida, depois ter uma correção para retestar essa linha do RSI e depois continuar a alta. É isso que a gente espera, né? Então, quer dizer, não esperem que a alta vai ser contínua. Não, teremos correções e é até esperado que ela aconteça em algum momento por agora, tá? Tendo uma queda, inclusive desse gráfico do RSI, para retestar esse suporte aqui antes de uma subida. Mas notem outra coincidência, pessoal. Se você pegar aqui a distância dos fundos no gráfico do RSI, olha só, desse fundo aqui para esse fundo aqui foram 1.461 dias, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? 1.461 dias. E qual foi a distância deste fundo aqui de 2019 para o momento atual que a gente está cruzando essa linha de suporte histórico? Exatamente 1.461 dias. Estão vendo? As coisas rimam. Então, faz muito sentido que a gente esteja realmente no momento de reversão, porque foi justamente nesse momento que a gente encontrou o fundo nos outros ciclos, ou seja, uma distância de 1.461 dias com relação ao fundo anterior. Lembrando que estou falando sobre o gráfico aqui do RSI, tá? Notem como as coisas estão se repetindo, inclusive números exatos, né? Como vocês estão percebendo aqui. E isso me dá a confiança de que sim, estamos
muito próximos de confirmar isso para vocês, tá? Uma distância aí de $3.000 no meu cálculo aqui para a gente conseguir fazer isso, como vocês podem ver aqui no gráfico semanal, né? O que eu estou falando para vocês é com relação a esta linha vermelha que vocês veem aqui, que é a média móvel de 200 semanas, está posicionada onde? $24.500, tá? E para mim ela é muito importante para confirmar essa mudança de tendência, porque vamos lembrar que ela também nunca tinha sido rompida para baixo na história. Vocês percebem que os fundos aqui, ó, são justamente sobre essa linha vermelha, a média móvel de 200 semanas, e dessa vez, assim como aconteceu no caso do RSI, a gente rompeu para baixo, a gente furou para baixo pela primeira vez na história com uma forma assim tão bem definida, né? Um rompimento total. O pavio já tinha acontecido lá em 2020, mas romper a vela inteira, como a gente viu aqui, né, e diversas velas, é algo inédito. Então, é importante a gente retomar para cima da média móvel de 200 semanas. Mas o interessante dessa história é que a gente está repetindo este movimento aqui atrás, ó, de 4 toques nessa linha branca de tendência de alta, né, no gráfico semanal. Vocês percebem que isso também aconteceu neste período aqui atrás, que vai de 2013 até 2015. São 4 toques, sem nunca romper esta linha branca de tendência de alta, né? E aqui, neste momento, o quarto e último toque, passa para baixo, né? O pavio passa para baixo, tanto da média de 200 quanto da média de 50, que é a linha amarela, e a partir desse quarto toque, retoma, né? Rompe a média de 200, rompe a média de 50, e aí vem a disparada absurda em direção a uma nova alta histórica, lá os $20.000 na época, né? E esse movimento, olha só como é parecido com o momento atual, pessoal. O quarto toque acontece quando as duas linhas, a linha amarela e a linha vermelha, a média de 50 e a média de 200 semanas, elas praticamente se beijam aqui, ó, se encostam, estão vendo? Se a gente traz isso para o momento atual, olha o que está acontecendo, pessoal. Olha o que está acontecendo. Quarto toque, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quarto toque, as duas linhas praticamente se encostando aqui, se encontrando, e é justamente quando acontece uma reversão e o preço, depois de encostar, volta a subir com força, como a gente está vendo agora. Mais uma vez, a história se repetindo.